O quadro Gestor é Você é o quadro onde você tira dúvidas com relação a algum assunto ligado à pecuária e também à bovinocultura. E hoje o tema é sobre certificação bovina. É muito importante que os bovinos sejam certificados para aumentar também a sua capacidade de melhoramento da genética também. Nós estamos aqui recebendo o Horazio Romeu Brandini, ele que é gestor da GER, Gestão Estratégica Rural, que é empresa parceira aqui do Canal do Boi e também presta consultoria para outras entidades, para outras empresas e também para produtores rurais. Nós vamos falar hoje sobre certificação de animais como ferramenta na gestão de propriedade. Horazio, muito bom dia. Qual a importância da certificação animal? Fala pra gente. Bom dia, Antônio. Bom dia aos telespectadores. Bom, a rastreabilidade animal, ela ganhou muita importância na última década, em função dos focos de febre aftosa que nós tivemos, em função dos focos da vaca louca na Europa. Isso levou aos mercados consumidores a exigir a rastreabilidade de todo o produto que eles consomem, principalmente a carne. E, falando em rastreabilidade, o primeiro passo para se ter uma rastreabilidade é ter uma identificação individual desses animais na propriedade. Para que é bom, se seria bom o produtor ter essa identificação? Primeiro, o grande produtor, ele nunca sabe exatamente, quem não tem a identificação, quantos animais ele tem na propriedade. Eu tenho 4.200 animais. A gente sabe que na prática é muito difícil você ter um número redondo. Agora, a partir do momento que ele implanta uma identificação animal na sua propriedade, ele vai dizer, eu tenho 4.283 animais. Isso é fato. Outra coisa, sempre quando um produtor rural opta por identificar individualmente seus animais, quase sempre, não vou dizer sempre, quase sempre ele vê que ele tinha muito mais animais na propriedade do que ele supunha ter. Então, é uma ferramenta de controle essencial para o produtor rural, a identificação animal na propriedade. Porque, além disso, de saber o controle exato de animais que ele tem na sua propriedade online, todo dia ele sabe aquilo que ele tem, isso facilita o manejo. Como assim? Como facilitaria? Ele pode verificar aqueles animais que não têm um ganho de peso satisfatório, porque ele vai ter uma produção independente, individual, ele separar, já mandar para o abate. As fêmeas que não entram em cio, as fêmeas que que perdem, que abortam, tudo isso ele vai ter uma ferramenta eficiente de manutenção da sua propriedade. Então, para isso que a gente fala que a identificação animal é primordial para o produtor rural. E também pensando até no abigeato, o roubo de gado. Mas só porque está identificado não vai roubar? Vai roubar. Mas a gente pode até fazer uma analogia com na cidade, uma casa que tem cerca elétrica e uma casa que não tem. Logicamente que o ladrão vai preferir aquela que não tem, que está mais fácil para ele. E a identificação animal também é uma forma de dificultar um pouco mais o roubo de gado. Horazio, nós recebemos algumas perguntas de telespectadores com relação a esse assunto. Nós vamos ver as perguntas. Vamos lá acompanhar as perguntas agora. A primeira pergunta, qual a importância da certificação animal? Você já acabou de falar para a gente. E que benefício que ela traz para a gestão da fazenda? Pois é, acabei de dizer, os benefícios são enormes, porque ele tem um controle online, diário da sua propriedade, de quantitativo de animais e também um controle zootécnico para se fazer o trabalho de eliminação daqueles animais que realmente não estão atendendo os seus padrões. Nós temos mais uma pergunta, vamos ver a segunda pergunta que nós recebemos. Quais os tipos de programas de certificação que existem atualmente, que são disponíveis para o produtor rural? Deixar bem claro, a certificação é uma consequência da identificação. Nós temos várias formas de identificação animal. Você tem brinco-bottom, você tem o bolos intraruminal, que tem produtores que usam isso, você tem a tatuagem na orelha, você tem marca-fogo, que para o bem-estar animal não é muito bem indicado, e isso aí leva à rastreabilidade. Depois de identificado, você vai partir para a rastreabilidade. Então, a mais comum que existe é o Sysbov no mercado hoje, em que se tem um controle efetivo desses animais identificados, desde o nascimento até a chegada no frigorífico. Isso é o mais eficiente hoje, onde o banco de dados é controlado pelo Ministério da Agricultura lá em Brasília. Existem as certificadoras que
fazem esse trabalho e inserem no banco de dados do Ministério. E nesse banco de dados, vai quais especificações lá, quais informações do animal que apresenta nesse certificado? O número do animal, a raça, a idade, basicamente são essas as informações que estão registradas lá. E também a rastreabilidade. Se o animal, se ele estava identificado antes, você vai saber, aquele animal veio da fazenda do seu João, passou para a fazenda do seu Pedro e agora está na minha. Tudo isso está bem catalogado no banco de dados. Nós temos mais uma pergunta, vamos acompanhar aqui, mais uma pergunta que nos chegou. Quais os requisitos para ter uma certificação e para quem é indicado? Deixar bem claro, a certificação, os requisitos dela é que o produtor queira fazer uma identificação e que tenha pessoas que sejam assim, que tenham um nível de conhecimento bom para manter esse registro. Porque é muito importante, você trocar um númerozinho ali já pode complicar na rastreabilidade. Então, requisito é o cara ter a propriedade, obrigatório ter um curral de manejo para se trabalhar e adquirir os brincos através de uma certificadora. Vamos ver mais uma pergunta que nos chegou aqui, através do aplicativo WhatsApp. Quais são os custos para o produtor e qual o retorno esperado? O custo, nesse caso, do Sisbov, que é o que mais se usa atualmente no país, até nós fizemos uma conta essa semana, um boi de 36 meses, do nascimento até ao abate, ele vai ter um custo estimado em termos de brinco, certificação, banco de dados, de R$ 11,50. Aí, esse animal indo ao frigorífico, esse animal vai ser um animal especializado que deverá ir para a União Europeia, que é que exige essa rastreabilidade. Então, esse animal indo no frigorífico, ele vai... Hoje, isso é muito dinâmico, para mais ou para menos, hoje os frigoríficos têm pago, aqueles que estão habilitados para a União Europeia, R$ 2,00 por arroba. Isso para lista 3, que a gente chama quando a propriedade está apta para exportar. R$ 2,00 por arroba, um boi de 18 arroba dá 36. Só aí dá mais de 20, quase R$ 25,00 de lucro para o produtor por boi. Além do mais, se aquele boi dele tiver padrão cota Hilton, ele pode receber a mais, além disso que eu já falei, de R$ 2 a R$ 4,00 por arroba, dependendo da negociação direta com o frigorífico. Temos mais perguntas que nos foram enviadas. Vamos acompanhar aqui a próxima pergunta. É necessário mão de obra exclusiva ou especializada para se fazer o controle a campo desses animais certificados? Olha, o que seria o ideal é que tenha uma pessoa na propriedade responsável mais para a parte documental. A parte prática não se muda nada, é só dar um treinamento para o peão, para o capataz, mas tem que ter um administrativo ali com muito zelo para não fazer leitura errada, para se registrar certinho. A única coisa que seria interessante seria isso, uma pessoa que esteja administrativamente bem treinada para trabalhar nessa área. Também queremos lembrar você que nos assiste nesse momento, quer fazer uma pergunta para o Orasil, só manda para a gente. 67992647810 é o quadro Gestor e Você, onde você tira dúvidas com o gestor que está aqui no Bom Dia Produtor. Antes da próxima pergunta, eu quero falar um pouquinho sobre a sua experiência. Você hoje é gestor, presta algum serviço para a empresa GER, Gestão Estratégica Rural, como consultor para o produtor rural, para pecuarista. Qual que é a sua função no mercado, Orasil? Eu sou médico veterinário, trabalhei 31 anos no Ministério da Agricultura, como fiscal federal agropecuário. Nesse tempo que eu trabalhei no Ministério, eu fui, alguns anos, responsável pelo Sisbov aqui no Estado, então eu coordenava todas as propriedades rurais aqui do Estado. E faz 3 anos e meio que eu aposentei e agora estou prestando consultoria nessa área de rastreabilidade. Recentemente eu abri uma certificadora Sisbov para botar em prática o meu conhecimento, que não pode ficar perdido, né? Para a gente finalizar, vamos ver mais uma pergunta que nos chegou aqui pelo WhatsApp do Bom Dia Produtor. Existem outros pontos ou recomendações que o produtor deve se atentar a respeito da certificação animal? Olha, eu digo o seguinte, a certificação e a rastreabilidade é uma forma de o produtor agregar valor ao seu produto.
Mas aquele produtor que pensa só em ganhar dinheiro com a rastreabilidade, eu até recomendo, não entre. Porque a principal atividade, o principal motivo da identificação animal, exatamente é o controle zootécnico da sua propriedade. Ele tendo esse controle aí, a bonificação da venda dos seus animais será uma consequência desse trabalho que ele fez. Ele vai ter um retorno do que ele gastou e ainda vai ter um lucro obtido em cima dessa venda. Não tem, assim, recomendações que o produtor tenha que fazer especificamente. É aquilo que eu falei, tendo uma pessoa bem treinada na fazenda para se fazer esses controles manuais para mandar para a certificadora, é o ideal, não precisa mais do que isso. Perfeito. Orazio, obrigado pela participação. Disponha, estamos à disposição. Quando precisar, estamos aí.